Na próxima semana, Criciúma recebe um grande evento de tecnologia sobre as cidades digitais e você vai ver também. Brasil é campeão de golpes por aplicativo de mensagens. Cuidados que você deve ter ao manusear a panela de pressão. Santa Catarina é referência em transplantes no Brasil. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje sexta-feira, 17 de março de 2023. Estamos chegando com mais um Informe Região para você. Agora são 1h mais 16 minutos. Lembrando que a companhia que gere o sistema de transporte do município de Criciúma, a CTU, informou que mais 400 novas linhas serão disponibilizadas, novos horários, de linhas serão disponibilizados a partir da próxima segunda-feira. Bairros como o Verdinho, que estava com problemas para receber o transporte clube, o transporte público, a quarta linha, entre outros, vão estar recebendo novos horários, assim também como a região da Santa Bárbara. É bom entrar no aplicativo da CTU e conferir quais são esses horários e conferir quais horários você precisa, se o ônibus vai passar ou não na sua comunidade. Portanto, a partir de segunda-feira, a CTU registra mais 400 novos horários nas linhas de ônibus e também novas linhas no município de Criciúma. A atividade industrial segue desaquecida neste início de ano. O setor registrou o menor índice desde 2017. Os dados são da Confederação Nacional da Indústria. A pesquisa mostra que os índices de produção e emprego caíram de 47,9 pontos para 45,2 pontos e de 49,2 pontos para 48,5 pontos de janeiro para fevereiro. Os indicadores variam de 0 a 100 e quanto mais distante da linha de corte em direção ao zero, maior e mais disseminado é o recuo. Apesar de ser comum para o período, neste ano, a queda da produção e do emprego foi mais intensa do que nos anos anteriores. Um dos motivos que dificulta o aumento das atividades das indústrias brasileiras é o nível dos estoques, que seguem acima do planejado pelos empresários, sugerindo uma demanda mais fraca que a prevista. A sondagem industrial é uma pesquisa mensal que escuta pequenas, médias e grandes indústrias para avaliar a evolução da produção, número de empregados, utilização média da capacidade instalada, nível de estoques e estoque efetivo em relação ao planejado, expectativas e intenção de investimento. Foram consultadas 1.637 empresas entre os dias 1º e 9 de março. Uma pesquisa do Instituto de Nutrição da Universidade do Estado do Rio de Janeiro comprovou que as embalagens dos alimentos vendidos no país não têm informações suficientes para esclarecer o consumidor. O estudo constatou falhas e inconformidade na lista dos ingredientes, o que impede, consequentemente, que o consumidor faça uma escolha segura dos alimentos que está consumindo. Os aditivos alimentares modificam as características físicas, químicas, biológicas ou sensoriais do produto e não têm fator nutricional. Os ultraprocessados, como presunto, salsicha, pães empacotados, refrigerantes, bebidas lácteas e margarinas, fazem parte da enorme lista de industrializados que recebem aditivos intencionalmente desde a fabricação até a embalagem. Aliás, esses tipos de alimento estão relacionados a uma série de doenças crônicas, como obesidade, hipertensão, diabetes, câncer e doenças inflamatórias intestinais. Com base nas evidências científicas da pesquisa, a orientadora defendeu a necessidade de o país ter uma legislação que melhor informe o consumidor. Para o IDEC, no momento da escolha, da tomada de decisão,
Em alguma medida, os consumidores não estão sendo suficientemente informados. A pesquisa foi encaminhada à Agência Nacional de Vigilância Sanitária quando ficou pronta em 2021, mas não houve diálogo. Agora, acredita que o assunto volte a ser discutido, inclusive com a participação da sociedade civil e de profissionais da saúde. Em nota, a Anvisa informou que considera importante o aprimoramento das regras para a declaração dos ingredientes utilizados nos alimentos, incluindo os aditivos alimentares, e que o tema está nas discussões sobre rotulagem geral, cuja regulamentação é harmonizada no Mercosul. O artigo sobre a pesquisa foi publicado em fevereiro deste ano na Revista de Saúde Pública, periódico científico editado pela Universidade de São Paulo. A receita com as vendas externas da soja brasileira, principal produto de exportação do país, aumentou 20,8% em 2022, na comparação com o ano anterior, de acordo com os dados publicados pelo governo federal. Segundo o levantamento do IMEA, a produção de soja no estado durante a safra 2023-2023 é estimada em 41.460.000 toneladas, desbancando a Argentina, atual terceira colocada no ranking de produtores da matéria-prima do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. A safra do país sul-americano no mesmo período de comparação é estimada em 33 milhões de toneladas pela Agência dos Estados Unidos. Atualmente, os 3 maiores produtores globais de soja são Brasil, Estados Unidos e Argentina. Segundo previsões do órgão americano, a estimativa é que a soja brasileira alcance o patamar de 153 milhões de toneladas na safra atual, das quais 25% originam do Mato Grosso. A seguir, Santa Catarina é referência em transplantes no país. Meus irmãos, não tenha medo do amanhã. A Bíblia fala em relação à mulher virtuosa que ela ri do futuro. A mulher de Deus virtuosa, ela ri do dia de amanhã, porque ela sabe que Deus está cuidando de tudo, ela está em paz. Busque a Deus, coloque tua vida na presença dEle, Ele vai cuidar de você, vai cuidar de tudo. Ele cuida, pessoal, Ele cuida. A palavra de Deus diz que Ele está cuidando da gente até quando nós estamos dormindo. Imagina, você está dormindo e Deus está ali, ó, de olho em você. Amém, gente? Deus está ali cuidando de você. E não está só assim, não. Ele já está preparando tudo para você. Já está trabalhando, preparando coisa para a tua vida. Senhor Deus, eu estou na tua presença. Eu vou plantar, eu quero fazer a minha parte. E Ele vai honrar. A graça de Deus está em todo o mundo. Todos os dias, milhões de pessoas ouvem a palavra de Deus e testemunham grandes milagres, curas e libertações. Junte-se aos milhares que já fazem parte dessa graça. Creia, esse poder está ao seu alcance. Acesse e encontre a Igreja Internacional da Graça de Deus mais próxima do seu lar. Santa Catarina é um estado peculiar. Situado na região sul do Brasil, surpreende pela variedade das paisagens naturais e riqueza ambiental. O povo catarinense é alegre e hospitaleiro, resultado de uma mescla de 23 etnias bem distintas, que apresentam costumes e festas animadas. No centro de Florianópolis, você acompanha as reuniões na Igreja da Graça de Deus, que fica na Rua Arcipreste Paiva, 135. Este é o boletim do patrocinador. O nome é Certeza da Vitória. Ele traz com exclusividade para você testemunhos de vidas que estão sendo impactadas pelo Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em mais de 191 nações. E agora você pode ter acesso a todo esse conteúdo de maneira rápida e muito fácil através da internet. É só acessar boletimdopatrocinador.com.br, é gratuito o acesso.
especialistas descobriram 4 hábitos importantes para que o cachorro possa ter uma vida longa, feliz e saudável. O estilo de vida do tutor tem um papel fundamental. Todo mundo já escutou aquela frase: o cachorro é o melhor amigo do homem. E para vivermos em harmonia e o mais tempo possível com os nossos fiéis escudeiros, temos que ter em mente que a vida do pet é diretamente afetada pelos problemas que seus tutores enfrentam, como o aumento do estresse no trabalho e as consequências da falta de tempo, como a alimentação inadequada, a falta de exercícios físicos e de interação social, entre outros problemas da atualidade. Nos últimos tempos, os pets adoecem mais do que nunca, principalmente por estarem expostos a problemas como poluição, terra com pesticida e má qualidade da água. Além disso, muitos deles comem comidas altamente processadas, em vez de uma comida fresca. Tendo em vista essas dificuldades, especialistas elaboraram uma cartilha com 4 dicas cruciais para que os cães possam viver mais. Ela é baseada na dieta, exercícios, genética e estresse. Na alimentação, é importante que o cachorro consuma apenas produtos feitos especialmente para eles, principalmente ração específica para a sua raça. Outro bom hábito é colocar vegetais no meio das refeições dos animais. Os vegetais são fundamentais para evitar alguns tipos de câncer, uma das doenças que mais matam os cães. Outra dica importante são os exercícios físicos. É de suma importância que os animais se exercitem diariamente, para que possam interagir com outros ambientes e até mesmo com outros animais. Por isso é dever do tutor levar o pet para caminhar durante os dias da semana. A genética do pet também vai dizer muito sobre sua longevidade. Diversas raças de animais sofrem mutações genéticas antes de nascer, para agradar um público específico. Essas mudanças podem acarretar problemas sérios de saúde. Por isso, caso seu pet tenha sofrido alguma mudança genética, é essencial que ele tenha acompanhamento veterinário. É também por esse motivo que os cachorros chamados de vira-latas muitas vezes vivem mais do que os cães de raça. Eles não precisam de cuidados tão específicos assim. E a última dica é evitar que os cachorros sejam submetidos a situações de estresse, como acontece com determinadas brincadeiras. E a explosão de uma panela de pressão que levou à morte de uma cozinheira em um restaurante no interior de São Paulo na semana passada acendeu um alerta sobre os cuidados que devemos ter com esse utensílio doméstico. Veja na reportagem da Maria Clara Leite quais são esses cuidados. Uma tarefa aparentemente simples, mas que pode oferecer muitos riscos. O manejo da panela de pressão. Pela operação incorreta ou falta de cuidados, o utensílio pode explodir e causar destruição e morte. No último dia 9 de março, uma cozinheira de 36 anos, que estava em seu primeiro dia de trabalho, foi vítima desse tipo de acidente em uma churrascaria de Mogi Guaçu, no interior de São Paulo. Câmeras de segurança gravaram o momento da explosão. O caso foi registrado como morte acidental na delegacia seccional da cidade. Para evitar riscos, os cuidados com a panela de pressão começam na compra, como alerta a diretora de fiscalização do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo. O primeiro cuidado é comprar num comércio formal. Primeira preocupação, e com nota fiscal. A preocupação mais importante é se o produto tem o selo de certificação do Inmetro. Mas só o selo não garante a segurança. Em casa ou restaurantes, é preciso manter os cuidados com o utensílio ao longo de toda a vida útil dele, com limpeza adequada, troca de peças e até com o descarte da panela, em caso de queda, por exemplo. Neste restaurante em São Paulo, o proprietário troca as panelas de pressão a cada 6 meses, mesmo sem danos aparentes. E olha que ele toma todos os cuidados necessários para a conservação das peças. A gente nunca deixar a válvula entupida.
Isso aqui é fundamental. É por aqui que vai sair o vapor dela. Tanto na hora do cozimento, que vai liberar o vapor, quanto na hora de poder abrir. A válvula entupida deve ser trocada, assim como o anel de vedação, conhecido como borracha, que costuma ressecar. E no momento da utilização, o chefe recomenda observar o tamanho da boca do fogão onde a peça será colocada, que não pode ser muito grande, porque o fogo precisa ficar bem no centro. E ele traz talvez a dica mais importante entre tantas: respeitar o processo da panela de pressão. Então, com a válvula desentupida, ela vai liberar a pressão naturalmente. Vai liberar o vapor, que vai liberar a pressão interna naturalmente. E você só pode abrir depois que tiver 100% sem pressão, a válvula que é o termômetro disso. Não pode abrir, tentar abrir em hipótese alguma a panela se tiver pressão dentro. Isso é muito perigoso para uma explosão. E também não pode colocar ela embaixo de água, que é uma coisa clássica que as pessoas fazem, que é muito errado. Quem cuida direitinho da panela, que acelera processos e prepara verdadeiras delícias, tem nela uma grande aliada em casa ou no restaurante. De acordo com o levantamento da Associação Brasileira de Transplantes, mais de 50 mil pessoas esperam por uma doação de órgãos no país. E no último ano, Santa Catarina foi um dos estados que mais registrou a aceitação de doadores. Em dezembro de 2022, Santa Catarina possuía uma fila de espera por transplantes de 1.062 pacientes ativos. No Brasil, no mesmo período, havia 53.989 pacientes na lista de espera por um transplante de órgãos. E dentro desse cenário, o estado catarinense apresentou o menor número de negativas de doadores no último ano, segundo a Associação Brasileira de Transplantes. De um total de 728 potenciais doadores notificados no ano passado, apenas 141 famílias recusaram a doação. O número corresponde a uma taxa de negativas de 28%. Os resultados de doação e transplante de 2022 representam para o estado de Santa Catarina uma conquista muito importante. Na era pós-pandemia, quando todos os estados brasileiros tiveram redução do desempenho de doação e transplantes, nós voltamos a conquistar resultados praticamente iguais ao do pré-pandemia, sendo que o início de 2022 foi marcado ainda pela existência da pandemia. Então, o número de doações avançou muitíssimo, foram quase 330 doações. A taxa de não autorização familiar foi inferior a 28%, num cenário brasileiro de 47% de não autorização familiar, e a efetivação superou 40% como a melhor do Brasil. Tudo isso é resultado da solidariedade do povo de Santa Catarina e de uma metodologia de gestão do Sistema Estadual de Transplantes que faz de Santa Catarina líder por 14 dos últimos 18 anos, líder isolado em doação de órgãos para transplante. De acordo com o coordenador, os resultados alcançados no território catarinense é fruto de um constante e intenso trabalho desempenhado pelo SC Transplantes. Ao longo das últimas 2 décadas, a entidade coordenou o treinamento de equipes profissionais visando aprimorar habilidades na busca da conscientização das famílias para a autorização da doação. E essa educação é feita com cursos que são planejados e orçados ano a ano. Nós temos um orçamento fixo que vem crescendo de capacitação e de cursos das mais diversas etapas do processo de doação e transplantes, e com isso conseguimos manter as equipes atualizadas e treinadas para fazer a melhor aproximação possível com as famílias dos potenciais doadores e com os doadores. E além disso, temos uma rede incrível de logística com suporte de todos os veículos públicos, sejam eles terrestres ou aéreos, e acrescido a isso ainda a contratação de aeronaves privadas que nos apoiam, uma logística impecável, a melhor do Brasil. De acordo com os dados, somente o estado do Paraná alcançou o mesmo resultado. No país, a taxa de negativa de famílias foi de 47%, a mais alta nos últimos 10 anos.
E só lembrando ainda na área da saúde, a campanha de prevenção ao câncer do intestino, o Março Azul, ganha um reforço importante na manhã deste sábado aqui em Criciúma. Profissionais médicos da Clinigastro e da Liga Acadêmica de Gastroenterologia da Unesc estarão na Praça Nereu Ramos para esclarecer a população sobre a necessidade de utilizar a prevenção como forma de evitar a doença, que atinge hoje 40 mil brasileiros por ano. O Março Azul é uma campanha liderada pela SOBEP, a Sociedade Brasileira de Endoscopia, em conjunto com a Sociedade Brasileira de Coloproctologia e a Federação Brasileira de Gastroenterologia. Juntas, as entidades estão mobilizadas para levarem as informações de qualidade sobre a campanha com as ações de prevenção ao câncer de colo retal. É gratuito nessa manhã de sábado na Praça Nereu Ramos. A seguir, Criciúma vai sediar o Fórum sobre Cidades Digitais. A Bíblia diz, meus irmãos, que a nossa parte é essa: reter firme a nossa confissão. O que é uma confissão, pastor? É um registro que você faz no mundo espiritual de algo que você está acreditando. A confissão de uma cura que você crê, a confissão que o teu filho está na presença de Deus, aquilo que você falou, declarou a respeito de alguém, a respeito de si mesmo, está registrado. E não volte atrás. Fica firme agora, porque o mundo espiritual foi acionado e a tua bênção está chegando. Tem que resistir, você tem que bater o pé. Você não confessou? Você não creu? Então agora, acredite, Deus está agindo em seu favor. Sua família, sua casa, seu trabalho está consagrado no nome de Jesus. Os amigos que estão participando dos nossos programas, preste atenção. A revista Graça Show da Fé, nós estamos publicando há mais de uma década, já vai chegar a 2 décadas muito breve. E ela é uma revista muito importante para a família cristã. Não importa a sua igreja, não importa onde você more, e ela agora está gratuita. Se você quiser agora receber essa revista, é só colocar o seu celular no modo câmera, aproximar desse QR Code, meu irmão, já pula para o seu celular, você vai fazer bom uso. Quanto custa, missionário? 000, não paga nada, é para todos vocês. Faça isso agora e sejam abençoados. Meus prezados amigos, deixa eu falar com vocês sobre o boletim Certeza da Vitória que eu estou publicando. Nele tem história do Midinho para as crianças, tem editorial, tem Escola do Espírito Santo, oração para quem patrocina a obra de Deus e muitas outras coisas. Pega a câmera do seu celular agora, aproxima desse QR Code, ele já vai estar dentro do seu celular. Faça bom uso em nome de Jesus. Chegou o grande dia! A Graça Kids acaba de lançar um site para os pequeninos. Yuhu! Que notícia boa! Extraordinária! Isso sim! Leia a revista Turminha da Graça em formato digital. Brinque e se divirta com os personagens na seção Play Kids. Aprenda histórias da Bíblia no podcast, Palavra aos Pequenos e muito mais. Reportagens exclusivas para os pais e conteúdos evangelísticos para quem se dedica à escola bíblica infantil. Acesse www.gracakids.com.br. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade que me deu de ensinar a palavra a todos os amigos que colocou no meu caminho. Graça Kids, descobrindo a palavra, semeando vida. E o Brasil está ganhando um destaque ruim internacionalmente, são os golpes de WhatsApp. O Brasil já é um dos principais países com esse tipo de atitude, prejudicando, claro, muita gente.
Por meio de dados do spam e phishing, foi observado a distribuição de mensagens maliciosas através dos mensageiros e teve um aumento em 2022. Entre os aplicativos de mensagem, a maior parte dos envios se concentrou no WhatsApp da empresa Meta, com 82,71%. Na sequência, o Telegram, com 14,12%, e depois o Viber, com 3,17%. No mundo, o Brasil está na liderança de ataques de phishing por meio de WhatsApp, com mais de 76 mil bloqueios. Já no Telegram, quem assume o primeiro lugar é a Rússia, porém fica logo atrás em segundo. Sobre o perfil das vítimas, quem usa serviços de entrega de encomenda são os que mais sofrem golpes de phishing, representando 27,38% dos bloqueios registrados. Nesse caso, os golpistas enviam e-mails fingindo ser empresas de entrega e relatam problemas, enviando um link falso para coletar dados financeiros e pessoais. Para o setor de pesquisa e análise da Kaspersky, para a América Latina, o phishing é o golpe mais comum no Brasil, porque é muito fácil criá-lo com um baixo custo. Uma ameaça que se torna ainda mais eficaz devido à criatividade do cybercrime brasileiro, que consegue criar desculpas convincentes para suas artimanhas, mas destaca que a mensagem falsa ou phishing é apenas uma etapa inicial do golpe. Conseguir identificá-lo e bloqueá-lo significa impedir a conclusão do ataque, ou seja, isso significa evitar o roubo do seu dinheiro ou de fraudes usando seu nome classificado como roubo da identidade digital. Já empresas correm mais risco, pois um phishing pode roubar as credenciais de funcionários, o que permite que o criminoso acesse a rede para roubar dados confidenciais ou instalar um ransomware, que é um software de extorsão que pode bloquear o seu computador e depois exigir um resgate para desbloqueá-lo. Para evitar cair em golpes, os especialistas da Kaspersky recomendam abrir links só se com a certeza de quem está mandando, verificando por meio de outro canal caso ache o link suspeito, digitando manualmente e usando uma solução de segurança comprovada ao navegar pela internet. E Criciúma vai sediar na próxima semana um evento sobre os investimentos e os casos de sucesso e outros projetos nas cidades catarinenses. Será o fórum que vai receber pessoas de toda a região, funcionários públicos e demais participantes, para entender um pouco mais sobre as cidades do futuro. Criciúma, na próxima semana, vai sediar o Fórum das Cidades Inteligentes. Esse fórum mostra aí a possibilidade das cidades estarem integradas com a evolução da tecnologia, seus impostos, enfim, com o ritmo que tudo isso está evoluindo na sociedade. Quem vai falar melhor sobre isso é o secretário aqui do município de Criciúma, o Thiago Pavan. Thiago, você é muito ligado à tecnologia, muitos starts e muitas situações aqui do município de Criciúma passaram por ti. Então, esse fórum é importante para o município mostrar suas ferramentas e também desenvolver outras. Perfeito. A gente tem focado muito, nos últimos anos na transformação digital dentro do município, entendendo que a transformação digital ela vai muito além da tecnologia. A transformação digital ela envolve toda uma cultura organizacional e também as pessoas aqui. E qual é o foco principal? Atender o nosso cidadão. O foco da transformação digital é no cidadão. Como a gente vai tornar uma cidade cada vez que entrega um serviço de qualidade por meio dessa transformação. É por isso que a gente sediará o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes para discutir, para fomentar não só o que está acontecendo dentro do município de Criciúma, mas também dentro dos municípios do nosso entorno. A intenção do fórum é que a gente tenha municípios das regiões aqui da própria ANREC, da Amurel, da AMESC, além de outros municípios que se interessem pelo evento, de estarem aqui e discutindo, mas não só gestores públicos, funcionários públicos, qualquer pessoa que se interesse pelo tema. A cidade inteligente não é só facilidade no pagamento de impostos, né? É tudo mais, é marcar uma consulta com facilidade pelo WhatsApp, como já acontece em Criciúma, ter o atendimento de saúde pelo telemedicina, como já acontece em Criciúma, enfim, são vários outros detalhes que podem facilitar a vida do cidadão e economia para os cofres públicos, né?
Exatamente. E no evento a gente vai ter a oportunidade de ver cases como esse que você comentou, cases que foram implementados aqui dentro do município de Criciúma, o transporte de pacientes, né, por meio de aplicativo, que é uma referência hoje nacional. A gente recebe a visita de diversos municípios do Brasil que vêm conhecer o nosso modelo, o modelo de telesaúde que também vai ser apresentado nessa oportunidade, o transporte também de alunos. Nós temos uma série, né, dentro de cada área dentro da prefeitura, a gente tem ações aqui voltadas a essa transformação digital e vão ser apresentadas, não só nossas, mas também de outros municípios. Muitas vezes as pessoas pensam que a tecnologia ela é cara, ela pode ser, a implementação dela pode ser custosa, mas depois o benefício a longo prazo é muito maior, né? A gente precisa entender a tecnologia como um meio para o alcance de um fim. A gente sempre, quando a gente vai implementar, né, uma tecnologia, a gente chama de solução, implementar uma solução. Por que solução? Porque ela resolve um problema, mas esse problema a gente não pode achar que ele existe, a gente precisa identificar. Então, a partir do momento, né, que todos os gestores públicos trabalham em conjunto e a gente identifica diversos gargalos, identifica problemas, a gente pensa em solução. E a gente pensa nessa solução de uma forma inovadora, de uma forma criativa, que a gente consiga entregar um resultado que seja voltado ao desenvolvimento socioeconômico do município e também na qualidade de vida do nosso cidadão. Para quem quiser participar, para a gente encerrar, como é que faz a inscrição? Como é que está esse ritmo para vocês? Nós temos uma estimativa aí de receber pelo menos 150 pessoas nesse evento, é um fórum de discussão. O evento vai acontecer no auditório da Faculdade Senac, em Criciúma. O evento ele é gratuito e nas mídias sociais aqui da Prefeitura a gente já está divulgando, né, na imprensa também a gente está divulgando já o link para acesso, se vocês puderem disponibilizar depois também. A gente vai estar disponibilizando esse link para que as pessoas façam a sua inscrição e a inscrição é gratuita. Dia 23, quinta-feira, a partir das 8 horas, né, até as 5 horas da tarde aí, a gente vai estar discutindo bastante, então vai ser um dia bem acalorado aí, bastante discussão, bastante coisa legal, que com certeza vai gerar uma série de insights aí para o futuro e muitas novidades acabam vindo por aí. Então tá certo, obrigado pelas informações. Então se você quiser participar, o link está aparecendo aqui embaixo, a gente também vai disponibilizar nas nossas redes sociais, porque é um momento realmente de muita interação. Você, estudante da área de tecnologia, também vale a pena participar, porque o fórum é muito importante para o desenvolvimento da nossa comunidade. Voltamos ao estúdio. E atenção, você que quer concorrer a uma bolsa de estudos na Unesc em parceria com a Prefeitura Municipal de Criciúma. As inscrições já estão abertas e o secretário de Educação, Celito Cardoso, fala um pouquinho para a gente agora sobre esse assunto. Esse programa de bolsa de estudo da Prefeitura contempla alunos com dificuldade financeira e também as pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência conseguem 100% da bolsa uma vez enquadrada dentro dos critérios. E as pessoas com deficiência financeira ou dificuldade financeira, 50% da bolsa. Ela é aberta para todos os cursos da Unesc e as inscrições têm que ser feitas lá na universidade até o dia 22, das 8 horas da manhã até as 21, e aqui na Prefeitura, a partir do dia 20, dia 21 e 22, no hall aqui da própria Prefeitura. Vai ter uma equipe ali na frente recebendo as inscrições, que serão todas encaminhadas para uma comissão que faz análise criteriosa de cada uma das pessoas inscritas e o resultado vai ser divulgado no dia 24 de abril. E agora a gente vai falar um pouquinho de esportes. Arrumando aqui meu cabelo. O Brusque foi o último representante de Santa Catarina a entrar em campo pela segunda fase da Copa do Brasil. Mas a equipe acabou derrotada pelo CSA na noite dessa quinta-feira em Maceió e se despediu também da competição nacional. O Camboriú, o Marcílio Dias, o Criciúma já tinham sido eliminados. E antes de encerrar, é claro, tem que falar do final de semana que vai começar as quartas de final do Catarinense. O Catarinense que vai ter nessas quartas de final o jogo de sábado às 4h30 da tarde e Criciúma. Ramon Abate Abel comanda a partida. No sábado às 7 horas da noite tem Chapecoense Barra e Chapecoense com Ilha Machado e Stefano no apito. No domingo às 4 da tarde tem Brusque, tem Concórdia e Brusque. Eber Roberto Lopes comanda a partida. E no domingo, às 5 horas da tarde, Figueirense e Ercílio Luz com Gustavo Hervínio Bauerman
no comando do jogo. E lembrando que os 6 ônibus disponíveis pela diretoria do Criciúma para a torcida do Criciúma já estão lotados, os nomes já estão à disposição no site do clube e o clube ressalta, se você não for, deu um nome, foi sorteado e não vai, depois, numa futura viagem, seu nome é descartado. Então, é bom conferir e seguir. Boa viagem. Na polêmica dos ingressos, Avaí e Criciúma acordaram R$ 120 para os torcedores, para os visitantes de ambas as equipes, mas os torcedores do Criciúma entraram com uma ação no Procon e também no Ministério Público para fazer uma regulamentação desses valores, já que semana passada, no jogo ainda válido pela fase classificatória, o ingresso para a torcida do Criciúma, visitante, custava R$ 40 lá na ressacada. Agora não, agora é 120. E essa tramitação ainda está correndo, nada foi definido, a Avaí está vendendo a R$ 120 e se espera casa cheia, principalmente pelos lados da torcida do Tigre. Boa sorte aos semifinalistas, aos quartos finalistas aí do Campeonato Catarinense e segunda-feira a gente traz todas as informações da rodada. E com essa informação a gente encerra o Informe Região desta sexta-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias você acompanha seguindo as nossas redes sociais, @TV Primavera, no Instagram e no Facebook, e também para vídeos que passam aqui na nossa programação, siga a gente no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Lembrando para você que a partir das 2h da tarde tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus aqui da sede de Criciúma. Uma boa tarde para você e até segunda. Tchau!